Bom, gente, depois dessa chuva na região serrana, você que tem acompanhado aqui no RJ o sofrimento de pessoas que viveram momentos de pânico no temporal, vidas que se foram, anos de um trabalho arrastado pela lama, histórias, passado e um futuro. Mas por trás das câmeras também tem profissionais, jornalistas que sentiram na pele essa dor ou tiveram que aguentar firme para fazer o seu trabalho diante de tanta tragédia. Quantas lágrimas diante de cenas que às vezes nós poupamos você, telespectador, para encararmos de frente e temos que seguir. Por isso, hoje, nós abrimos espaço aqui no RJ para esses profissionais que, sim, encararam de frente essa difícil tarefa. Aqui no estúdio estão comigo o Guilherme Peixoto, nosso repórter, e a Luciana Tomás, que também é nossa repórter, que estiveram de frente nesse momento difícil, que moram na cidade e que presenciaram toda essa tragédia aqui na região serrana. A imagem principal, é claro que se a gente pudesse, né, gente, a gente colocava aqui no estúdio do RJ, toda a equipe, foi uma equipe muito grande para poder fazer cobertura dessa tragédia na região serrana. A gente tem por trás das câmeras aí os produtores, a Suzana, o Paulo, o Ivan, que é de Cabo Frio, que veio para aqui para a região serrana, os repórteres do norte, do noroeste, que vieram para cá também, da região dos lagos, os cinegrafistas, o Alex, que está aqui no estúdio com a gente, o Davi Mota, todo mundo. Mas a gente resolveu trazer a Luciana e o Guilherme, que estão na frente do vídeo, para dar uma noção para a gente de como foi essa difícil tarefa de mostrar para o telespectador essa tragédia aqui na região serrana. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui. E a primeira imagem que a gente tem na mente, que foi a primeira imagem que nós exibimos na televisão, foi a imagem do teleférico, que é um ponto turístico aqui de Nova Friburgo, que a gente está vendo agora. Olha só essas imagens feitas pelo Globocop. Gente, como é que foi essa sensação para vocês que moram aqui e encararam isso? A igreja de Santo Antônio tem um caso muito particular, que quando eu fiquei noiva, minha mãe foi lá na igreja de Santo Antônio para fazer a oração dela e tudo mais. E aquilo me marcou muito quando eu vi aquela imagem, assim. A minha mãe também ficou muito sentida, apesar dela não morar aqui, mas vendo aquilo tudo, né? Então, assim, aquilo bateu. Foi um pedaço da nossa vida, assim. E olha que a gente está aqui há pouco tempo. O Guilherme está aqui há mais tempo. Deve ter sentido mais ainda, né, Gui? Com certeza, eu acho que você falou tudo. Pra gente, acredito eu, que essa cobertura tenha sido muito mais difícil. A gente recebeu aqui, claro, companheiros de outras emissoras, companheiros da Globo Rio, da Globo São Paulo, Globo Brasília, mas eu acho que a gente que vive aqui, que conhece, tem amigos, e no meu caso, por exemplo, que sou nascido aqui em Nova Friburgo, ver a dimensão dessa tragédia, eu acho que foi muito mais difícil. E lidar com essa dificuldade, lidar com isso e saber até se controlar para não... porque o desespero, o clima na cidade era desespero. E nesse momento a gente não podia passar esse desespero, que muitas vezes até a gente sentia, mas a gente não podia passar isso para o telespectador. É aquilo que eu estava falando, é difícil a gente expressar nessa hora, né, esse sentimento que a gente tem, mas a gente vê cada cena que às vezes a gente não pode colocar na TV, porque são cenas muito fortes. E aí você tem que encarar aquilo. Você, Guilherme, que é daqui da cidade, é muito complicado, mas você também foi na zona rural e viu também muitos estragos por lá, né, Guilherme? Pois é, e na zona rural acho que foi uma questão muito marcante pra gente. Porque lá a gente costuma, claro, fazer, porque a gente tem o nosso programa, o Inter TV Rural, então semanalmente a gente costuma visitar a zona rural aqui de Nova Friburgo para visitar plantações e conversar com produtores. E lá a gente encontrou uma situação que foi bastante marcante pra gente, porque muitas das pessoas que lá perderam tudo, lavoura, casa, inclusive pessoas da própria família, são pessoas que costumam participar das nossas matérias e que a gente já criou um certo vínculo de amizade também durante esse tempo. Ana. Então pra gente também foi difícil, né? Agora, Guilherme e Luciana, a primeira entrada que nós tivemos ao vivo, porque nós perdemos toda a comunicação, nós falamos isso várias vezes, né? Nova Friburgo ficou sem telefone, sem água, sem luz, né? Praticamente isolada. E a primeira comunicação que nós tivemos ao vivo com você, você entrou assim no ar, que o RJ estava no ar ao vivo naquele momento, e a gente tentando o tempo todo falar com você, e num dado momento nós conseguimos. E você ficou ali em frente à TV e foi a primeira imagem ao vivo de Nova Friburgo. A gente vai ver um pouquinho dessas imagens. Como é que foi essa sensação para você, Guilherme? Porque você, Guilherme, virou noite, né? As pessoas às vezes não sabem, mas você ficou quantas horas acordado para poder trabalhando nessas primeiras horas de tragédia? Na verdade, esse ritmo acelerado de trabalho começou na noite anterior, no dia anterior, quando a gente teve a queda do prédio Olaria. A Luciana acompanhou isso bem de perto também. E a gente voltou aqui para a TV, inclusive eu e a Alex, a gente havia trabalhado de manhã, então a gente continuou nesse trabalho. A Luciana, inclusive, teve que passar a noite aqui, junto com o produtor Paulo, Davi também, mesmo de forma improvisada. No dia seguinte, a gente chegou aqui com muita dificuldade, havia alagamento, eu fui a única pessoa que conseguiu chegar na TV, e por causa da dimensão dessa chuva, a TV, inclusive, estava fora do ar, e como você
você disse, foram as primeiras imagens ao vivo aqui da cidade, foram exatamente fora do Globocop, que também sobrevoava a cidade. Na terra, né, que a gente fala. Isso, exatamente. A primeira imagem ao vivo foi durante o nosso RJ. E aí vale, mais uma vez, a homenagem, mais que justa, ao nosso departamento técnico que trabalhou e não mediu esforços em momento algum para que a TV voltasse ao ar e que a gente pudesse levar todas as informações do que estava acontecendo aqui em Nova Friburgo às pessoas de casa. Vamos interromper o nosso bate-papo aqui. Interromper não, porque a gente vai ter a participação de uma outra pessoa, que é o Max, que está lá em Cabo Frio, quer fazer uma pergunta pra gente aqui. Vamos lá, Max. Não, assim, o meu sentimento é de tristeza, porque eu estava de férias na época e eu estava acompanhando aquilo tudo de casa e eu tinha uma mistura de sentimentos que era de querer estar junto, de querer estar com vocês, de querer estar aqui trabalhando, ao mesmo tempo longe, sem poder vir. Eu gostaria de perguntar para a Luciana e pro Guilherme. O que foi o pior para vocês? Foi o drama das pessoas, as perdas materiais, o drama dos amigos, que eu tenho certeza que vocês perderam. A gente tem parentes de funcionários que também nós perdemos. Tem uma história do Alex, que é o cinegrafista, que andou não sei quantos quilômetros a pé, preocupado com o filho, com a família dele. O que foi o pior para vocês? Pois é, tudo isso, como o Guilherme estava falando, começou na noite em que a chuva caiu, de fato, né? A gente estava aqui, a gente voltou daquele prédio que caiu e ficamos aqui, e quando a gente viu o rio começou a encher de uma forma que a gente nunca tinha visto. E a primeira cena que ficou na minha cabeça foi o carro do produtor Paulo Filgueira sendo arrastado pela enxurrada. A gente tem imagens, né, desse momento da cheia aqui em Foi frente a primeira imagem que a gente fez ali, o primeiro impulso foi esse. Mas depois, quando a gente começou a tomar ciência do que estava acontecendo, Alex não tinha chegado para trabalhar, o Gui chegou para trabalhar atrasado, eu só consegui sair da TV 9 horas da manhã do dia seguinte, e aí a gente começou a ver aquelas cenas de destruição, pessoas na rua, a gente encontrava com um, encontrava com o outro, fulano ficou preso, fulano morreu. Isso eu acho que não tem como não se envolver, exatamente, sabe? Acho que o mais difícil foi isso, você tentar trabalhar, mas ao mesmo tempo você também era, de certa forma, vítima, né? E agora vamos colocar aqui na roda do nosso bate-papo uma outra pessoa, ou aliás, outras pessoas, né, da região da Serra Mar, que estão lá em Petrópolis, que participaram também dessa cobertura. E uma das cenas que mais marcaram esse momento foi a cena de uma senhora em São José do Vale do Rio Preto, que ela foi resgatada por uma corda, que é a dona Ilair. A imagem rodou aí o mundo inteiro, a gente sabe disso. E essas imagens foram feitas pelo nosso cinegrafista, o Rogério de Paula. Eles estavam lá naquele exato momento, e o Bruno Miceli também estava junto com o Rogério de Paula, está ao vivo lá em Petrópolis e vai falar pra gente. O Bruno, foi um momento marcante na sua carreira que você jamais vai esquecer, não é isso? É isso mesmo, Ana. Foi bem marcante, sim, porque a gente jamais podia esperar que pudesse acontecer algo do tipo, porque a gente, na verdade, a gente estava tentando chegar em Teresópolis. A gente chegou na redação mais ou menos umas 5h30 da manhã no dia. Queríamos ir para Areal fazer uma matéria sobre o hospital de lá, só que aí pintou todo o clima da chuva e vamos para Teresópolis, porque lá houve deslizamentos, e vamos até lá. Chegando em Itaipava, estava tudo alagado, estava subindo água em Itaipava ainda. Tentamos passar por trás, pelo Vale do Cuiabá, não conseguimos, porque houve deslizamentos de terra, então vamos tentar chegar por São José do Vale do Rio Preto. Chegando em São José do Vale do Rio Preto estava tranquilo, o rio estava começando a subir, né, e as pessoas nos pararam e falaram, olha, na parte mais baixa lá da cidade, já tem casa com água pela metade. Aí eu, o cinegrafista Rogério de Paula, a gente foi até a parte mais baixa e vimos realmente que a água estava subindo com bastante força. Foi a imagem daquela imagem do rio, que parecia, na verdade, um mar com uma onda gigantesca vindo para cima das casas. Foi a primeira imagem que a gente viu que assustou a gente. Aí a gente, na rua de cima, né, a gente parou o carro na rua de baixo e fomos para a rua de cima. E daí na rua de cima a gente viu a dona Ilair, né, no terraço da casa dela, pedindo socorro. Daí o telhado caiu e jogaram a corda. Para mim foi muito complicado, porque eu estava ali como profissional e também como telespectador ao mesmo tempo. Eu gritei, pedi para ela passar a corda por debaixo da perna e tudo mais, e ela foi salva. Agora, para o Rogério, eu acho que foi mais complicado, porque ele não podia tremer, não podia fazer nada, né, Rogério? Como é que foi isso para você, de ter que registrar essa cena com o lado pessoal ali abalado, mas ao mesmo tempo tendo que manter o profissionalismo? Foi difícil, porque a gente sai da redação para trazer notícia para o telespectador. E nessa situação, a gente, como nunca passou por isso, ficou difícil. Aí, o que aconteceu? Temos que registrar a situação, sabe? Que a gente via ali o que aconteceu, era uma vida, né? E a gente imaginando as outras que também lutaram como ela para poder sobreviver, né?
Foi bastante difícil. E como é que foi para não tremer? É o lado profissional. A gente sai mesmo para fazer a notícia, para fazer as imagens e tem que estar ali seguro com isso. Tá ótimo, Rogério. Obrigado, parabéns aí mais uma vez pelas imagens. E é isso daí, Ana. Voltamos ao estúdio com vocês aí em Cabo Frio, né? Só para lembrar também que a gente conseguiu sair lá de São José do Vale do Rio Preto, era meia-noite a hora que a gente foi chegar aqui em Petrópolis. Bruno, obrigado pela sua participação. Max, essa aí é a nossa profissão, né? Com você em Cabo Frio. É verdade, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de inveja e queria estar aqui para ajudar. Bom trabalho, parabéns a todos vocês. Vamos para o intervalo porque tem agenda cultural. A Sabrina já está aqui, já entrou no estúdio com a gente para trabalhar, para mostrar tudo que vem por aí hoje. Sabrina, seja muito bem-vinda. Max. Pois é, esse é mais um fim de semana com muitas dicas na agenda cultural. E eu já destaco um show de graça em Macaé com a cantora Alcione. Eu volto daqui a pouco com mais dicas para todo mundo. 12h40.